Olá, deusas! Nesta aula eu vou tirar todas as dúvidas de vocês neste vídeo sobre o que é o tarô, qual tarô comprar, por onde começar. Então vamos por parte, tá? Isso aqui é só sobre tipos de tarô, a diferença de tarô e baralho cigano. Posso comprar qualquer tarô que eu quiser, que tiver escrito lá na Amazon Tarô, e aí é isso, eu posso comprar? Vamos esclarecer uma coisa, tá? Existe uma base muito sólida de estrutura e conhecimento do tarô. Então, o tarô ele tem uma base, né? Então, a gente tem as bases de escolas principais: tarô de Crowley, tarô Waite, tarô de Marsella. Então, esses são os três principais escolas e tipos de tarô que seguem mais o tarô tradicional, que é a base estrutural para você aprender tarô de uma forma real. Eu não sou uma pessoa conservadora, gente. Inclusive, eu estou criando um método totalmente novo com a base do que já existe do tarô, né? Então, para você começar, você precisa começar por um tarô tradicional, né? O Waite, escola inglesa, que é o que eu mais recomendo. O tarô de Rider-Waite, ele é assim, ó, tá? Ó, ele vai ter esse tipo de desenho que a Pamela Coleman, acho que é uma coisa assim, fez. Será que é Pamela Coleman? Acho que é, tá, gente? Não lembro o nome da mulher que desenhou os negócios. Mas era uma artista, ó. Então ali vai ter esse tipo de desenho aqui, tá? Esse tipo de ilustração. Tá? Então, esse é o que eu recomendo para as minhas alunas, para quem quer ser minha aluna, que é o mais intuitivo, é o mais feijão com arroz, para começar. A gente tem também tarô de Marselha. Eu estou aqui sem o meu tarô de Marselha, mas o tarô de Marselha, ele também é ótimo para começar, mas ele não tem todos esses arcanos menores muito mais lúdicos, por exemplo, ó. Sete de espadas, 10 de paus. Então ele vai ter as moedas, ele vai ter uns desenhos diferentes. É, então eu sempre recomendo o Wade, mas você pode começar pelo Marselha, por o Crowley. Não tem nenhum problema. Agora, o que eu não recomendo é você começar, por exemplo, que uma das meninas comentou lá no grupo, que é o tarô de Osho, por exemplo. A gente tem aqui, ele tem 78 cartas, igual o tarô, tá? Então, o tarô de Osho, ele tem esses desenhos, ó. Por exemplo, aqui a primeira carta, ela é a preguiça, tá? Nem sei qual tarô que ele corresponde, porque eu não lembro todas de cor, né? Porque eu comprei achando que isso aqui era uma coisa, e no final era outra, e, enfim, achei que realmente era um tarô, mas não é, né? Então aqui tem, ó, além da ilusão, ó, a carta 20 do julgamento, nada a ver com o julgamento. Se você for pegar a carta real do julgamento, ela não tem nada a ver com o julgamento, entendeu? Então, ó, o bobo aqui seria mais a carta do louco. Essa aqui é a que mais fica parecido, ó. Mas, para começar, não recomendo, tá? Então, por quê? Ela não segue a base do tarô simbólica para você entender por que que acontece. Quando a gente aprende o tarô, a gente não aprende só carta por carta. A gente aprende todo um contexto e uma estrutura. Então, você vai, principalmente no método que eu ensino, da forma que eu aprendi com meus mestres, a gente estuda as interconexões que as cartas fazem, né? Então, o que que a imperatriz tem a ver com o imperador? Por que que depois da imperatriz vem o imperador? Por que que depois da sacerdotisa vem a imperatriz? Por que que depois do mago vem a sacerdotisa, entendeu? Então a gente vai criando, entendendo que existe uma sequência, né? Então por que que o primeiro naipe a ser estudado é ouros, né? Por que que a gente começa por um naipe de terra, sabe? Então tem várias sacadas, porque o tarô ele é muito simbólico. Então, qualquer coisa que você fuja da simbologia, você se perde. Então, você precisa seguir uma base simbólica. Porque eu digo assim, estuda o arroz com feijão bem feito, que o resto tu vai complementar com o teu repertório, com outros conhecimentos, com outras coisas que você vai buscando. Agora, o feijão com arroz, ele precisa ser respeitado e ser feito ali, né? O básico bem feito, que a gente fala, né? Então, começa pelo básico, não inventa muita moda. Por exemplo, eu tenho aqui um outro tarô que ele é o tarô tatuagem. Eu amo ele é lindo, inclusive, né? Ó, ele é um tarô, tipo, de tatuagens old school, assim, né? Então, ó, essa é a carta do carro. Ele até segue algumas simbologias, né? Ele traz uma similaridade, mas não é por aí que a gente começa. Por exemplo, aqui, ó, ele lembra muito a vibe de Marsella em algumas cartas, ó. Dois de espadas. É assim, ó, duas espadas, mas não tem uma simbologia igual o Eight, né? Então ele é mais assim, desenho, ele é mais artístico, ó, Imperatriz.
entendeu? Então ele é diferente. Ó, oito de ouros. Então ele não é um oráculo para depois que você já aprendeu, perfeito. Você pode usar qual tarô que você quiser. Tipo assim, ó, eu digo assim, ó. Se você aprender tarô, que é o básico, esse feijão arroz, qualquer deck de tarô você lê. Qualquer. Eu digo assim, ó, que quem aprende tarô aprende outros oráculos muito mais rápido. Você pega porque o que que acontece? Qual é a base de aprender tarô? A base de aprender tarô é simbologia. Se você aprende muito bem tarô, entende qual é a linha de raciocínio, de entender símbolos, de análise, entendendo Jung, entendendo a psicanálise, entendendo todo esse universo de simbologia de inconsciente, você pega qualquer oráculo e você aprende. Você não precisa nem estudar tanto assim. Você vai pegar de uma forma mais rápida. Por quê? É igual quando você aprende uma linguagem. Você vai aprender inglês, por exemplo, a primeira língua. Ah, você vai penar mais, vai ser mais difícil. Mas depois, quando você for aprender outra língua, você vai estar mais habituada, porque o teu cérebro vai estar mais treinado e mais acostumado a aprender uma nova língua. Então, aprender o tarô é aprender uma nova linguagem. Aprender um oráculo é aprender uma nova linguagem. E a cada vez que você vai aprendendo um oráculo, você vai se identificando. Então, a gente tem tarô, a gente tem baralho cigano, aqui eu estou com um baralho cigano, eu já vou falar sobre ele. A gente tem também baralho de Sibila, Sibila italiana, que é um oráculo italiano específico. Inclusive, estou doida para comprar, meninas, mas eu tô me segurando que eu tenho que estudar muita coisa agora e não dá, né? Então é muita coisa uma vez só. Por isso que eu digo, calma. Feijão, arroz, entendeu? Eu tô há 6 anos nisso, eu nem cheguei na Sibila ainda. Eu tô aqui, ó, no tarô, no oráculo, é que eu acabei indo para outras técnicas também. Então, existe muitas coisas para você estudar e aprender. Mas o que eu digo é assim, tem gente que começa nisso, começa no tarô, já quer fazer uma terapia, já quer fazer isso, já quer fazer aquilo, 600 mil cursos ao mesmo tempo. Respira. Por isso que eu digo, tem muita taróloga que tem 300 mil terapia, mas não sabe fazer dinheiro. Por quê? Porque foca em 10 coisas para aprender diferente. Então, começa numa coisa. Eu tô falando sempre isso no grupo para vocês. Vocês têm essa dificuldade de começar as coisas e dar conclusão a elas, né? E assim, aquela coisa de comer, mastigar, digerir, engolir, cagar, entendeu? Então existe um processo. Então começa pelo tarô, feijão arroz, ou se você é cartomante, gosta de baralho cigano, explora mais os livros, os estudos, os cursos de baralho cigano, tá? Eu digo assim que o baralho cigano, ele é maravilhoso, ele também é profundo, mas ele tem uma linguagem diferente do tarô. O tarô, por exemplo, ele é muito filosófico, ele é muito completo na sua linguagem. Não que o baralho cigano não seja, mas o baralho cigano, às vezes, ele carece de alguns direcionamentos, né? Ele é muito mais papum, né? É a forma e a linguagem desse oráculo trabalhar. Aí vai depender muito da cartomante ter ou não um repertório interno muito rico para conseguir desfrutar e trazer uma riqueza na simbologia do baralho cigano, tá? E isso vai depender exclusivamente da pessoa que está fazendo. Mas, em essência, dá para fazer atendimentos maravilhosos também, assim como o tarô. Mas são linguagens diferentes, né? Então, tem linguagem, tarô é tipo assim, olha, ele tem problemas internos e muitas questões, e nananã, e nananã, e pá, sabe? Daí lá depois ele fala o que que é. Agora, o baralho cigano, não, ele te trai mesmo, ó, vai acabar mesmo, não tem o que fazer. É isso. Acabou, entendeu? Então é mais direto, assim, né? Então o baralho cigano, ele tem 36 cartas, por isso que não existe tarô cigano. Tarô é tarô. Tarô tem 78 cartas e é tarô. Baralho cigano é baralho cigano e tem 36 cartas. No baralho cigano, a gente tem baralho de Lenormand, né? Que algumas cartas muda, que são escolas europeias, que é de onde surgiu o baralho cigano. E a gente tem a baralho cigano de escola brasileira, que daí é o baralho cigano, né? E tem o baralho de Lenormand, que são nomes distintos. Dá pra dar uma desbagunçada aqui na coisa? Então, a gente tem várias escolas. Eu, por exemplo, me identifico muito mais com a escola brasileira, quando se fala de. Gosto do Lenormand também, mas eu gosto muito mais da linguagem brasileira, que é o povo cigano mesmo. Brincadeira, mas é o baralho cigano mesmo, aqui, feito na nossa linguagem, com os nossos tipos de desenho, que é muito diferente do europeu, que é o Lenormand, que ele é totalmente diferente do desenho dele, né? Ele tem aspectos muito mais medievais, que
que eu acho maravilhoso, mas eu não me identifico tanto, que daí eu me identifico muito mais com o tarô. O tarô também traz essa simbologia mais europeia e mais medieval, porque o tarô também tem essa linguagem europeia, essa linguagem porque a Europa, ela era o centro do mundo, né, gente? Então, assim, o tarô, ele é algo extremamente histórico. Então, você entender de tarô, você vai entender muito de história também, porque você vai entender como as coisas foram sendo criadas e a sociedade foi se desenvolvendo. Certo, minhas deusas? Então, aqui é uma introdução para vocês entenderem como é as diferenças das coisas e como funciona esse mundo. E aí, a gente tem também, no meio disso tudo, oráculos. Ai, como assim? Não é tudo, tudo é oráculo. Mas dentro do oráculo a gente tem vários tipos de oráculos. A gente tem o tarô, a gente tem baralho cigano, baralho de Lenormand, sibila italiana e a gente tem os oráculos, que são oráculos mais intuitivos. Por exemplo, aqui a gente tem um oráculo, que esse foi eu que escrevi, que é o meu oráculo da deusa das rosas vermelhas, que ele tem mensagens, ó. Por exemplo. Então, esse aqui, ó, é a deusa da certeza. Aí ele traz uma mensagem escrita. Tá meio acabado, gente, que esse aqui é um material de teste, tá? Então, é assim como tem o oráculo das deusas, o oráculo dos orixás, o oráculo do não sei o quê, o oráculo do não sei o quê, não sei das quantas. Então, assim, o que acontece com os tarôs também é essa tematização. As pessoas pegam as 78 cartas, os artistas, e criam temas em cima das cartas. Então, gente, tem até o tarô de Game of Thrones, da Casa do Dragão, tem tarô do sexo, tem tarô do não sei o que das quantas, tem tarô dos magos, tarô do não sei o que. Então, tem vários tipos. Isso são artes e expressões que é legal ter também. Eu tenho, inclusive, vários. Eu tenho o tarô das bruxas, eu tenho esses tarôs mais tradicionais, eu tenho o tarô até do Osho, né? Mas não é, ele sai muito da segmentação. Aí, pra você ter que saber o que que é cada coisa, você tem que se desenvolver ali um pouco, né? E aí eu não tive tanta paciência, eu uso mais ele com oráculo. Então, tem vários oráculos que você pode utilizar para complementar os seus atendimentos, as suas leituras. Por exemplo, eu não uso só o tarô, né? Eu uso também, mas grande parte, né, inclusive. Mas tem momentos que eu uso um oráculo assim de conselho, como esse meu que eu escrevi, com base, né, em toda a egrégora, né? Às vezes eu uso umas cartas sistêmicas, às vezes eu uso um tipo esse aqui de Osho, o da deusa. Eu tenho um oráculo da ancestralidade, que é tipo uns oráculos assim indígenas e coisa arada. Então, existe N formas de você utilizar, né? Então, você vai definir. Eu sempre digo, começa pelo feijão com arroz, o básico, né? Começa a estudar o tarô. Ou, enfim, baralho cigano, pelas escolas básicas. E depois você vai conhecendo cada vez mais. Porque se você começar a ver tudo que tem, você fica muito confusa. Então, eu no começo, eu fui lidando com aquilo que eu sabia, fui pesquisando, entendendo aos poucos. E conforme foi indo, eu fui conhecendo. Então, eu acho que às vezes a gente quer entrar em algo e a gente quer já mergulhar com tudo, né? E muito rápido. Mas não é assim. Então, quando você começa numa carreira, você vai identificar tudo que tem naquela carreira, ou naquele trabalho, ou naquele conhecimento ao longo do tempo. Então, tenham paciência, aprendam devagarinho, feijão com arroz. Pega aí o teu tarô de. Eu recomendo comprar tarô de Rider White, tá? Esse aqui é um tarô muito bom também, o Wise in Spirit, que ele é igual ao Rider White, mas ele é um outro desenho, né? Ele é uma outra editora que fez, que eu gosto muito dessa editora, inclusive. E ou o baralho cigano, você pode comprar de André Montovani, que é esse que eu tenho, ou compra um Lenormand, enfim, aquilo que você se identificar e o teu coração falar também. Mas há as pré-indicações, né? Então não vá comprar um tarô do Osho, um tarô cheio de arte, que você vai ter muito mais dificuldade de aprender, estudar de verdade, né? A não ser que você queira usar como oráculo. Ah, vou tirar uma carta hoje e vou ler o livrinho aqui. Pronto, entendeu? Agora, se você quer realmente fazer uma interpretação, fazer uma leitura, você vai precisar estudar o feijão com arroz. Ok, deusas? Então, ó, um beijo, espero ter esclarecido vocês. E eu espero vocês no nosso mini curso de tarô, que amanhã a primeira aula já vai estar online.